Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um ESG Talks nosso aqui, da Semente de Ideias. Hoje, mais uma vez, com os meus colegas Edu, Daniel, Paulo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, hoje vamos falar de qual é a relação do ESG com uma cultura tóxica e por que que uma coisa pode anular a outra, né? Então, o que que isso tem a ver dentro da cultura empresarial? E tem muitas empresas que correm atrás de metas ESG, metas ambientais, relatórios bonitos, né? Querem falar que estão super alinhados com a cultura ESG, mas acabam ignorando uma série de questões sérias e profundas que acontecem aí dentro de casa. Uma cultura tóxica é aquela que pode ser marcada por várias práticas que acabam prejudicando aí o bem-estar, né, das pessoas, né, a cultura empresarial. Vai desde uma liderança completamente autoritária ou negligente, que fecha os olhos para as questões pessoais dos seus funcionários, a falta de comunicação e transparência, né, que é um ponto fundamental aí, se as pessoas não se sentem à vontade para se comunicar e para expor os seus problemas, isso acaba, né, gerando uma bola de neve. Questões mais complexas e muitas vezes rotineiras e veladas, como discriminação, assédios sexuais, exclusão, uma cultura muito opressora, ou muito cheia de pressão, né, no sentido de entrega de resultados, né, também de novo negligenciando aí equilíbrio com saúde mental, o bem-estar dos funcionários, a falta de reconhecimento, né, de valorização dos profissionais, um ambiente que gera medo, né? Então, zero colaboração, só coisa boa, né? Então, a empresa ela quer vender de fora para todo mundo que está ali com ótimas práticas ambientais, de sociais, de governança, mas dentro de casa não é nada disso que acontece. E se esse ambiente é opressor, as pessoas elas não se sentem seguras, né, para falar, para errar, para propor novas ideias. E aí, óbvio que isso mina ou não tem absolutamente nada a ver com o ESG. Isso compromete totalmente, né? Então, a cultura tóxica ela acaba gerando silêncio, uma alta rotatividade, né? As taxas de turnover aí, ninguém sabe muito bem por que que acontece tudo isso. Aí você vai avaliar, entra naqueles sites lá, tipo Glassdoor, para avaliar a cultura da empresa, você vê que tem uma série de questões ali. Então, isso acaba sabotando a própria empresa e qualquer tipo de avanço em termos de SG e sustentabilidade. E, né, se a gente pegar cada uma das siglinhas ali do SG, o social, óbvio, isso está diretamente relacionado às questões do social, né? Então, impacta a diversidade, inclusão, afeta a saúde, reduz engajamento e pode, no pior, né, dos casos, mas muito frequente também, gerar processos trabalhistas, denúncias, né? Então, canal de denúncia, enfim, acaba, né, virando ali o canal do chororô que as pessoas ficam o tempo inteiro ligando lá, porque isso acaba sendo inevitável. Isso tem tudo a ver com a falta de governança, na verdade, né? São decisões aí falhas, autoritárias. Os próprios canais de denúncia, talvez, ou de compliance, talvez não lidam de forma correta com esses problemas. E também, em última instância, se a gente for analisar, pegar o ambiental. ah, Qual é a motivação dos funcionários, né, e dos colaboradores de se engajarem em temas ambientais e se comprometerem com questões ambientais se a cultura da empresa não favorece nem um pouco que eles se engajem em nada na empresa, né? Então é bem complexo, bem difícil falar de ESG dentro de uma empresa que a cultura é completamente tóxica e falha. E aí, nesse sentido, eu já jogo a bola aí para os meus colegas. Acho que eu vou perguntar para o Paulo quais os sinais de que uma empresa está disfarçando disfunções com um discurso ESG.
Ô, Luiz, obrigado aí pela questão. E aí, assim, os sinais são diversos, né? Assim, e uma coisa que aparece, que é muito clara do ESG, né? Você tem, inclusive, questionamento nos frameworks, quando a gente vai avaliar o perfil ESG das empresas, né? Como o ISE, como o GRI, etc., é a questão do assédio moral, né? É imediatamente ligado a esse tipo de comportamento tóxico, né? Então, você citou assédio sexual, o assédio moral, né? Com piadas ofensivas, falta de reconhecimento, né? Então, esse é o resultado desse ambiente, né? Desse status quo em que a cultura tóxica está presente, né? Começa com a questão da supressão de ideias, né? Efetivamente, né? As empresas, os funcionários sentem medo de apresentar novas os padrões, os processos, né? Isso muito por conta de liderança autoritária, né? Aquela coisa da microgestão, né? De culpar todo mundo por erros e nunca, óbvio, a liderança, né? Fica uma coisa assim de gerar um ambiente sempre de medo e de desrespeito, né? Em relação às coisas todas. A falta de transparência e confiança, né? Acaba, né? Por conta de uma comunicação ineficaz, porque é só medo, é só microgestão, é culpabilização. Então, isso é bastante presente numa cultura tóxica. A cultura do conformismo, né? Cada um por si, as pessoas acabam, obviamente, não querendo fazer melhorias, não querendo fazer inovações, não pensando em crescimento, né? E, obviamente, no final de tudo, é aquele clássico, né? Tá todo mundo querendo tirar o seu da reta, sobreviver no ambiente apenas, e isso é péssimo, isso é danoso demais para uma cultura corporativa. Então, aquilo, SG, né, sustentabilidade, não se faz dentro das empresas sem pessoas de forma alguma, né? As pessoas precisam estar encaixadas, compradas no sentido do propósito que é o ISG, que é essa transformação toda, e o primeiro princípio, a primeira questão é essa de você estar, obviamente, raciocinando dentro de uma cultura em que todo mundo tem espaço, todo mundo tem direito de opinar e tentar fazer com que a coisa seja melhor. Resultados para a empresa, né, além dos sinais, prejuízos mesmo, né, com alta rotatividade, com desmotivação e esgotamento, né, falta de total criatividade, um clima organizacional ruim, péssimo, e a deteriorização da marca empregadora, né? Isso tudo atinge a marca. Quando você não está bem internamente, você externa isso e o público consumidor de qualquer produto, de qualquer serviço, vai efetivamente entender que aquilo ali não é funcional e vai evitar esse tipo de marca. A gente tem muitos exemplos aí no mercado que a gente começa a perceber que aquela marca ela tem problemas em questões muito próximas a essa cultura da tóxica e da desmotivação das pessoas por falta de espaço, de independência, né? E isso mexe diretamente na questão do S do ESG, né? Assim, como é que isso se interliga, como é que isso pode ser trabalhado, né? Queria entender do Eduardo como é que isso pode ser trabalhado dentro do S do ESG para que a gente possa construir efetivamente o avesso de uma cultura tóxica, como a gente vem comentando. Justamente eu acho bem interessante. Eu vou até daí trazer isso daqui para uma outra esfera, né? Porque um ambiente tóxico, no final, ele vai desencadear em vários problemas, por exemplo, de saúde mental, assim, das pessoas, né? E a saúde, né? Por exemplo, da mente, enfim, né? No ambiente tóxico e tudo mais, isso aí afeta, né? A saúde delas, o bem-estar, mas também, né? A própria produtividade delas, que cai bastante. Dependendo ali, vamos supor ali do tipo de problema que ela tá, enfim, do que ela tá enfrentando ali dentro do ambiente de trabalho, né? Eu acho que as doenças ali de saúde mental, né, que isso acaba, né, essa pressão, né, a pressão do dia a dia, ou até que nem vocês trouxeram aí outros problemas ali relacionados também a algum ambiente tóxico, né, que pode trazer, né, elas trazem lá depressão, ansiedade, tem transtorno de sono, de humor. Agora também se fala muito em transtorno de isolamento, né, o pessoal trabalhando em home office.
Então tem muita gente que sente falta também do ambiente ali de trabalho com mais pessoas para poder trocar ideia, principalmente aquelas pessoas que moram sozinhas, né, e vivem mais isoladas. Então você tem isso e tem também os famosos ali o burnout e agora também o burn-on, né? Burn-on, né, que é o ligado, né? O burnout é aquele, pra quem não sabe, né, o burnout ela aquele esgotamento, né? A pessoa acaba de fato ter um esgotamento de tal forma no cérebro que a pessoa não consegue mais fazer nada, né? E o burn-on, ele acaba ficando um pouco mascarado, né? A pessoa continua se dedicando, ela tá em fadiga extrema, tá em estresse, assim, muito estresse, mas ela mantém a aparência que ela está sendo produtiva, que ela tem sucesso e tudo mais. E isso é uma primeira fase, talvez, uma primeira etapa do próprio burnout, né? Então, burn-on, e aí depois, na sequência, já vem ali o burnout, né? E isso é interessante quando a gente fala, né? Até para o ambiente corporativo, quando a gente traz essas questões de toxicidade, saúde mental e tal, etc. Porque, por exemplo, o ano passado não, em 2024, eu até peguei esse dado aqui, foram registrados 472 mil afastamentos por transtornos mentais aqui, como ansiedade e depressão, no Brasil, tá? Aqui tá falando também, esse foi o maior número em 10 anos, aumento de 68% em relação a 2023. E 2025, esse ano, foram 6 mil trabalhadores, né? Então, assim, já, né, no primeiro semestre, né? No mundo, assim, o que se fala é que, assim, a perda econômica com isso é em relação a US$ 1 trilhão por ano, né, de afastamento, as pessoas faltarem por falta, produtividade e tal, etc. E eu acho que é bem interessante, né, quando a gente traz isso, né, a saúde mental, que ela, uma das maiores causas, né, de ausência no trabalho é por causa da saúde mental, é ergonomia junto com saúde mental, as duas maiores causas de falta, enfim, no trabalho, e elas estão muito ligadas ao absenteísmo e presenteísmo, né? Absenteísmo é quando você falta no trabalho, no caso aqui, no nosso caso, por algum motivo de saúde. E o presenteísmo é quando você está no trabalho, você trabalha, mas tem alguma coisa que te afeta que você não consegue manter a sua produtividade. Uma delas, obviamente, é a questão da saúde mental, né? Ela está muito ligada, né? Quando a gente fala de todas essas questões, né, sociais, elas estão muito ligadas também à parte de governança, né? Apesar de elas estarem dentro da esfera social, mas elas fazem parte da governança também, né? Quando a gente vai falar das políticas que a empresa ela pode fazer e construir para de fato minimizar esses problemas ou até eliminar esse problema dentro do escritório, né? E aí eu acho que até para a parte de gestores, né, o interessante é observar, né, os sinais, mudanças comportamentais, queda de produtividade, aumento de faltas, fadiga, desinteresse, enfim. Então tudo isso são sintomas que a pessoa está com algum problema de saúde mental. Então a ideia também é ter uma escuta ativa, né? Ouvir as pessoas o que elas têm para falar. E tem muitas certificações hoje, inclusive essas mais de construção sustentável, né? E no caso, construção saudável, né? Que trata do bem-estar e saúde dos ocupantes, né? De escritórios, de edifícios residenciais, etc. Como o Well e o Fitwell, eles trazem muitas políticas para esses temas, para que as empresas elas consigam elaborar. Lógico que essas políticas elas estão entre o social e a governança, né? A governança que vai gerir tudo isso, mas ela tem um impacto direto ali, né, se a gente for falar dentro do social, dentro do indicador de colaboradores, né? Então, isso aí, né, eu acho que é um grande tabu ainda na sociedade em geral, né, essa parte de saúde mental. Tem muita gente ainda que vê depressão e outras questões aí muito ligada com fraqueza, ou a pessoa não quer de fato trabalhar, ela é encostada e tal. E até pensando nisso e nas organizações, eu queria passar daí para o Daniel também falar, ajudar a gente aqui. Assim, por exemplo, como transformar a cultura, né, dessas empresas, dessas organizações, sem gerar resistência ou medo interno, enfim, como que isso pode se comportar? Gente, eu vou Poxa, fazer só um adendo, vou cortar, desculpa, fora de manda script bala. total. Mas você falou do burnout e tem mais um também, que é o bore out, né? O Do bore-out. tédio, excesso de tédio no trabalho e que faz com que as pessoas também não trabalhem e fica, que pode inclusive desencadear também
uma depressão. Foi só aqui um adendo. Não, Vai lá, super, Daniel. super Muito bem legal. lembrado. Isso aí vem bem dentro do absenteísmo e presenteísmo, exatamente. Muito bem lembrado. Poxa, obrigado também aí pela pergunta. Mais uma vez a oportunidade aqui de falar com vocês. Acho que o que é mais, vamos dizer, o que é o principal para poder compreender, né, é que as pessoas normalmente elas resistem mais à forma de como a mudança é conduzida do que a mudança propriamente dita, né? Porque resistência é falta de conhecimento, né? E também muito do jeito que você conduz. Então, acho que transformar uma cultura de uma empresa não é jogar uma cartilha para todo mundo, falar como são as regras e esperar que as coisas comecem a funcionar sozinhas, né, e se florescer. Tem que ter um controle, tem que ter uma gestão e tem que ter uma liderança que consiga, ter presença e escuta ativa, né, escuta genuína de verdade. Então, se você pegar, sei lá, todas as partes de um carro e espalhar aqui na sala, você tem lá o amortecedor, você tem o motor, você tem tudo, todas as peças ali para fazer um carro, mas aquilo ainda não é um carro. Você precisa juntar aquilo e transformar aquilo num carro. Então, você precisa transformar isso, as peças individuais, numa coisa que de valor agregado. Então, a cultura, ela é assim. Então, acho que o primeiro passo que é essencial é você reconhecer que de fato existe um problema. Você não pode fingir que aquilo não existe ou tentar fazer alguma. Se a liderança não enxerga, não está disposta a ver que existe um problema de, sei lá, ambiente tóxico, ou se as relações são baseadas no medo, ou se a empresa, sei lá, não tem metas de bem-estar, né? Ela simplesmente ignora o bem-estar, e. Sei lá, e de repente eles têm a ideia de, ah, não, vamos fazer uma campanha de comunicação para tentar resolver e tentar fazer com que isso desapareça. Não é assim. Para você ter uma mudança verdadeira, genuína, né, que nasce ali, você tem que destruir algumas crenças e para isso você tem que ter coragem organizacional. Porque você vai mexer em dores, você vai mexer em ego, e você vai mexer em poder, você vai mexer em processos, você vai mexer em. Ah, não, isso sempre foi assim. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, sabe? Então, acho que aí a partir disso é sentar e ouvir de verdade. Ok, temos um problema, e aí? O que a gente faz? Chutar o sistema é fácil, mas vamos reconstruir o novo, né? Então, não adianta só também uma escuta protocolar, uma pesquisa de satisfação. Tem que ter um ambiente onde as pessoas de fato se sintam livres para poder dizer o que sentem, sem medo, sem punição, sem julgamento, retaliação, exposição. Enfim, às vezes as pessoas ficam, né? Ah, não, o que que vão pensar se eu falar isso? Então, acho que não. O problema é de todo mundo, faz parte da cultura, tem que trazer, tem que ter coragem de ouvir e colocar o dedo na ferida, assim, sabe? Porque a escuta ativa é o que de fato transforma, uma desconfiança em uma confiança. E acho que sem confiança não tem cultura nova que acaba se sustentando, né? Acho que é a base de tudo. E aí, bom, uma vez que você entendeu que existe um problema, fez uma escuta ativa, daí você vai olhar para os seus valores, né, internos e vai fazer um trabalho de clareza e coerência. Se você quer uma cultura de inclusão, de saúde emocional, de, sei lá, ética, de sustentabilidade, isso precisa aparecer no dia a dia, precisa acontecer no dia a dia. E todo mundo precisa ter visibilidade, transparência nos processos, né? Sei lá, quem é promovido, quem é ouvido, quem é o protegidinho, como é que eu chego lá. São, às vezes, gestos silenciosos que acabam contando no dia a dia a história da empresa, né? Às vezes eu falava com alguns amigos que às vezes a retaliação vem no silêncio, às vezes no olhar, às vezes de te colocar na geladeira e você não consegue trabalhar num projeto. Você fica lá em stand-by, procurando pernilongo para se distrair, e isso é uma das piores coisas que existem, assim, sabe? E acho que, bom, de novo, é como eu falei, as pessoas resistem mais à forma como a mudança é conduzida do que a mudança, né? Então, se tiver diálogo, se tiver respeito pelo tempo de cada um, claro, não existe tempo infinito, tem que dar resultado, tem que fazer as coisas acontecer, mas tem coisas que andam mais rápido que outras, tem.
Tem pessoas que são mais naturalmente engajadas, tem pessoas que são, sei lá, mais céticos, mas o importante é todo mundo começar junto, caminhar junto. Porque imagina que transformar uma cultura é um processo. Então eu gosto muito da analogia de um DJ, né? Você vai na festa, tem um DJ lá, tem uma pista de dança. Qual a função dele? Deixar a pista cheia. Ele tem que deixar a pista. Como ele faz isso? Ele tem que tocar músicas que as pessoas sintam vontade de dançar. Se ele vai lá e toca uma música e troca a música, enche a pista, todo mundo vai lá, dança. Aí na música seguinte ele põe uma música que não tem nada a ver com aquela atmosfera, ele troca o clima e de repente as pessoas desengajam. Então transformar uma cultura é você sempre manter a pista cheia, o DJ colocar uma música atrás da outra com processos, com engajamento, com discussão, com abertura, e aí você mantém a pista cheia. Essa pista cheia vai favorecer a troca de informações de um jeito mais rápido, você ganha em produtividade, você ganha em outras, né, em conexões humanas, diálogo aberto, você ganha em outras conexões que você às vezes nem sabia. Às vezes você trabalha num departamento, uma outra pessoa trabalha em outro, vocês dois adoram correr maratona, dali surge um assunto, aí já almoça junto, o meu processo precisa do seu, beleza, vamos resolver mais rápido. E as conexões vão se criando e o ambiente vai se transformando dia a dia. Daí o clima acaba melhorando, a inovação acaba tendo espaço para respirar. E aí, de fato, o ESG acaba deixando de ser um rótulo, né? E acaba sendo uma prática viva, né? Você acaba trabalhando muito na questão social. Quando a gente fala social, a gente sempre imagina, vou fazer doação, voluntariado. Não, não, não. Começa dentro. As empresas são feitas de pessoas. Você não olha para as pessoas, você não está olhando para a empresa. É simples assim. E acho que a cultura, a parte boa é que ela não é fixa, ela é moldável, né? Então ela não é. Ela está. Então, hoje ela está assim, amanhã ela pode não estar. Mas acho que isso foi para resumir tudo isso que vocês falaram. Acho que foi muito bom vocês trazerem tudo isso. Acho que, pessoal, não sei se vocês que estão assistindo a gente aí têm alguma coisa, alguma dúvida que não ficou claro aqui nesse bate-papo nosso, de que SG sem saúde organizacional é só maquiagem. Então, entre em contato com a gente, sabe? Não adianta falar só em diversidade se o ambiente exclui, sabe? A gente pode, de repente, ajudar vocês é, a divulgar mais essas práticas para que quem trabalha na empresa possa sentir orgulho de onde trabalha, assim, sabe? A parte boa é que é sempre possível mudar. E quem começa liderando, pergunta para as pessoas, tem ousadia, né, de querer fazer diferente enquanto ninguém está vendo. Aí sim, isso sim, vai transformar um SG num SG de verdade, não vai ser marketing, e acho que vai transformar muito o jeito que a empresa opera, do jeito que a empresa funciona, tratando as próprias pessoas dentro, né? Então, acho que fica aqui o convite para todo mundo entrar nessa transformação, tá bom? Um abraço aí para todo mundo, assista a gente, segue o canal aí, dá o like, aquelas coisas todas de YouTuber, para a gente poder continuar esse trabalho aqui, levando essas informações para vocês, tá bom? Um abraço, hein? Legal. Ô, antes de dar tchau pra galera, eu só queria fazer uma relembrar que na nossa última conversa a gente falou sobre diversidade e o Paulo deu um exemplo da chamar para a festa e, na verdade, chamar as pessoas para dançar. Não adianta estar na festa e não chamar para dançar. E aí agora o Dani complementa com a ideia de estar na pista e fazer as pessoas se engajarem com a música e a diversidade, a cultura tem tudo a ver. Então, só para dizer que o que a gente conversou na semana passada, com as analogias aí que vocês fizeram, tem tudo a ver uma coisa com a outra. Então, acho que a gente tem que chamar para festa, pôr todo mundo para dança e ficar com o DJ bombando na música. É isso É aí. isso aí. Valeu, pessoal. Legal, Também. gente. Um abraço. Um abraço, hein?